Mais nozes que vozes. Saúde mental sem fios. Criatividade. Participar. Inclusão. Integrar. Comunidade. Compreensão. Incentivo. Garra. Interação. Energia. Aceitação. Laços. Força. Vontade. Bem-vindos a mais um programa Mais Nozes que Vozes, Saúde Mental Sem Fios. Como já vem sido tradição, a nossa entrevista de Natal é novamente gravada na festa de Natal da Clínica de Psiquiatria e Saúde Mental do Centro Hospitalar de São João. Este ano realizada na nova Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Depois das entrevistas com Germano Silva, Padre José Nuno e com o professor Serafim Guimarães, este ano temos o prazer de poder conversar com o professor Dr. Nuno Montenegro. O Dr. Montenegro é professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, diretor do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Centro Hospitalar de São João e subdiretor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Para quem não conhece tão bem o professor, como foi hoje o seu percurso académico e profissional até assumir os cargos e responsabilidades que tem atualmente? Bom, isso não foi preparado, esta entrevista. Eu vou tentar, sucintamente, espero que... Eu não sei quanto tempo é que temos para a entrevista, eu não sei se me devo situar em respostas muito dirigidas. Vamos conversando e... Vamos conversando? E vamos ver. Como é que foi hoje o meu percurso? Deixa-me dizer antes de mais, para que se perceba, se enquadre isto. Eu sou filho de médicos e genro de médicos. Portanto, se calhar o meu percurso começa aí. Mas também, deixe-me, não posso agora, estou a ir às gavetas da memória para ver se encontro aqui elos de ligação em relação àquilo que foi o meu percurso. E fui muito influenciado por um antigo professor desta casa, que era o professor Luís Pereira Leite, que direi que mais que os pais e que os sogros me fizeram, e já estou a derivar da medicina para a ginecologia obstetrícia. Dizia eu que o professor Luís Pereira Leite foi ele o que decidiu que eu iria ser ginecologista obstetra no futuro. Portanto, em termos de formação profissional como médico, decididamente ele teve um papel importantíssimo na minha vida profissional, porque de facto foi aí que eu encontrei referência. Deixe-me dizer-lhe com toda a abertura, porque julgo que isto é o ambiente, que eu tinha a vida completamente feita, eu julgo que se vão perceber isso, porque se eu era filho de médicos obstetras, genro de uma médica obstetra, o meu sogro não era obstetra, mas era muito próximo, porque chegou a ter a especialidade de pediatria. Eu tinha tudo feito para me dedicar à vida profissional médica, pensando na clínica privada e pensando num futuro de sucesso. Se me faço entender. Mas a dada altura optei pelo contrário. E não estou arrependido. Eu optei por... Só fiz 2 anos clínica, verdadeiramente, do ponto de vista obstétrico, lá fora. E a dada altura foi-me dada a oportunidade de ir para fora cedo, para tentar um pouco haver aqui um fio condutor. Em 1983 foi para a primeira vez fora. Na altura, julgo que fui a primeira pessoa no serviço de obstetrícia a realmente fazer um estágio no estrangeiro com o objetivo de formação. Fui para a Noruega em 1983, depois a partir daí não parei. Depois estive quase um ano na Bélgica, depois estive em Londres, depois estive em Tours, depois estive em Paris. Já andei pelo mundo a ouvir outras coisas e a perceber outras coisas. E percebi rapidamente, porque o percurso profissional são as duas coisas e não estão desligadas, que eu queria ser médico obstetra, mas ganhei o bichinho e o gosto pela investigação e pelo ensino. Isto trouxe lá de fora, trouxe da referência que já citei aqui do professor Luís Pereira Leite, e portanto, o que é que eu resolvi? Para grande desgosto à época dos meus pais, o pai, obrigado, não preciso de consultório, deixa lá ficar os seus doentes, pai, eu vou entrar em educação exclusiva, já sei que vou ter que viajar e vou ter que me dedicar a outras coisas, e portanto, paciência, olha, escolha outro assessor qualquer que não é daqui que eu vou tirar proveito. E portanto, fiquei a trabalhar na faculdade e no hospital, ainda não especialista, a tempo inteiro em dedicação exclusiva, e depois fiz todo o percurso que é normal, qualquer médico, não sou diferente dos outros, fará se tiver oportunidades, porque nem sempre as oportunidades são para todos. Há outras profissões em que toda a gente pode aspirar a chegar ao topo da carreira. Na profissão médica assim não será, e hoje muito menos, porque não há vagas para todos no topo da carreira. Na profissão médica não há, cada vez menos, vagas para todos no topo da carreira académica. Mas pronto, eu fiz os concursos todos que teria que fazer.
Fiz um pouco mais do que isso na minha geração, e já poucos podem dizê-lo hoje, ainda há alguns, mas poucos, é que eu, além de ser titulado, entendi eu, por decisão minha, ser titulado fora do hospital, e fui a Lisboa fazer a titulação pela Ordem dos Médicos, e confrontei-me com isso, e depois fiz todos os concursos que eram necessários para chegar ao topo, hoje assistente graduado sénior, antigo chefe de serviço, e fiz todos os concursos que me permitiram ter aspiração a ser professor catedrático, fiz doutoramento, agregação, mais do que isso. Eu fiz provas de aptidão pedagógica e capacidade científica, depois fiz doutoramento, depois fiz agregação. Pronto, isto é um resumo muito resumido do que foi a minha carreira, porque há muitas vicissitudes aqui no meio, mas não temos tempo para isso. O professor relata um bocadinho também esta sua tentativa sempre de se manter próximo da faculdade e do hospital. Eu acho que o Joaquim também tinha uma pergunta que vai um bocadinho de encontro a este seu papel mais relacionado com a Faculdade de Medicina. Não sei se o Joaquim quer... A FMUD existe desde 1825 e desde a inauguração do Hospital de São João em 1959, que mantém com este uma relação muito próxima. Recentemente foi criado o CUM, Centro Universitário de Medicina, o que mostra que ainda nos dias de hoje esta relação se mantém saudável. Que vantagens há nestas sinergias? Como é que chama, desculpe? Joaquim. Joaquim, essa pergunta é muito pertinente, é super atual. É atual do ponto de vista formal, porque sabe, com certeza, para me fazer essa pergunta, que o CUM foi consolidado muito recentemente, há um mês, 2 meses atrás. Agosto foi quando os 2 ministros da Saúde e na altura da Educação assinaram o protocolo de entendimento e criaram o consórcio, assim se chama, entre a Faculdade de Medicina e o Centro Hospitalar de São João. De que forma? Olha, se para isto acontecer hoje, é sinal que há muita coisa por fazer ainda. Porque a verdade é que o espírito do professor Enário Monteiro, em 1959, como dizia bem, era criar aqui um hospital-escola, tem muito caminho a percorrer. Porque a única coisa que eu vejo de identidade, e vou ser muito provocador, é um espaço físico, é um edifício que nós partilhamos. Nós temos aqui um edifício com paredes e vivemos aqui dentro todos juntos. Para conseguir construir aquilo que seguramente, eu não estou a ver a cabeça, nem a memória, nem a mente do professor Enário Monteiro, que estaria na mente do professor Enário Monteiro, é preciso fazer muito mais do que o que foi feito até agora. Porque acho eu que aqui haverá espaços para ensinar, haverá espaços para investigar, haverá espaços para prestar assistência, mas é preciso partir de um pressuposto. Pondo de lado aquilo que são as ciências básicas, aquilo que se ensina nos laboratórios e que é fundamental para os futuros médicos, é preciso ter essa cultura do rigor, a cultura da ciência, de um modo geral. Mais do que isso, é preciso perceber definitivamente que para ensinar medicina é preciso praticar medicina. Porque não faz sentido, é incoerente, estar a pensar que há professores doutos, iluminados, que estudam os livros e que depois ensinam. Para isso não é preciso professores, não é? Os alunos orientados iriam aos mesmos livros e conseguiam ter o mesmo conhecimento. Portanto, é preciso aqui pensar que, juntando as duas coisas no tal consórcio, não é? Que nós temos que tirar partido dos médicos que temos, e temos tantos e bons aqui dentro, dos profissionais em geral, eu não direi dos médicos até, porque para ensinar medicina nem é preciso só médicos, é preciso muito mais do que isso. Mas eu estou a falar dos médicos em particular. Tirar partido dos médicos que aqui temos, tirar partido dos cientistas que aqui temos, e temos também muitos e bons, e conseguir com isto criar uma cultura de rigor, de exigência, de ciência, mas também de boa prática, de saber fazer, e eu acho que tudo isto deve hoje, não é? Conviver de forma saudável, sem criar aquilo que ainda existe. Sabe? Ainda existe isso é da faculdade, é do hospital. Eu nunca percebi as coisas assim, mas existe. É faculdade, é hospital, e isto não faz sentido. No dia em que deixar de existir, essa história de faculdade e hospital, e existir só o CUB ou outro nome qualquer, nós sim temos o hospital e escola, temos o hospital universitário. Esta relação entre o centro hospitalar e a faculdade trouxe também ao longo do tempo um grande contributo para a própria cidade do Porto, desde logo marcado pelo desenvolvimento urbano que se verificou nesta zona da cidade, após a construção do hospital. Qual o principal contributo que julga ser dado atualmente à comunidade e ao desenvolvimento da cidade por estas instituições?
Epá, estas entrevistas estão muito bem preparadas. Os senhores trabalham arduamente. Seria para alguém, mais do que eu, com outro alcance, porque isto está muito bem preparado mesmo. Qual o contributo? Pois, eu quero crer, não vou tentar jogar com as palavras, quero crer que hoje, e estamos em 2015 ainda, que hoje a marca Hospital São João, e eu não vou falar no Centro Hospitalar São João, porque ainda não tem propriamente marca, é Hospital São João, e a marca FMUP são conhecidas não só na região, como em todo o país. Haverá razões para isso? Há seguramente razões para isso. Vamos citar aquilo que para a audiência pode ser mais fácil de fazer perceber. O Hospital São João, façam-se as críticas que fizerem, nos últimos 11 anos, foi 8 vezes nomeado o melhor hospital do país. Não discutam de onde vem o ranking, quem é a escola, é igual para todas. Quer dizer, quando discutem que o ranking vem da Escola Nacional de Saúde Pública, mas também foi da Escola Nacional de Saúde Pública, de Santa Maria, do UC, foram todos avaliados pelo mesmo prisma. Portanto, nos últimos 11 anos, o Hospital São João foi 8 vezes considerado o melhor hospital do país. A Faculdade de Medicina, nos últimos 10 anos, foi a Faculdade de Ciências da Saúde que recebeu os alunos com melhor classificação em todas as licenciaturas das universidades portuguesas. A Faculdade de Medicina é ainda, para dar outro dado, e agora porque estou aqui nesse papel e não a representar aqui propriamente o Hospital São João, embora o faça com orgulho, mas a Faculdade de Medicina é também, ao longo dos últimos anos, a faculdade que mais artigos publicados nas revistas estrangeiras indexadas tem de todas as faculdades de Ciências da Saúde em Portugal. Vou-lhe falar agora, só para terminar, daquilo que é o meu ego. O Serviço de Ginecologia e Obstetrícia, não por mérito meu, mas por quem me antecedeu, tem, na Ginecologia e Obstetrícia Nacional, mais doutorados que a soma dos outros todos e mais estudantes de doutoramento que a soma dos outros todos. Portanto, já lhe dei indicadores que julgo que nos podem orgulhar. Voltando um pouco para dentro da faculdade, a mudança para estas novas instalações trouxe muitas alterações às rotinas, ao funcionamento e organização da FMUD. Está mesmo. Trouxe. Deixa-me ir à linguagem terrena. Ninguém gosta de ouvir isto, sabe? Mas deixem-me ir à linguagem, porque agora estou a falar em nome dos órgãos de gestão. Ainda agora, neste intervalo que me deram e neste descanso que me deram, fui visitar com o professor Nuno Alçada as instalações, pensando em investimentos e em custos. Portanto, é por aí que vou começar. Olha, trouxe outra coisa que já me tinham ensinado há muito tempo e que não é preciso ter essas licenciaturas, nem ter essas habilitações específicas. Uma vez alguém, numas obras, numa casa no Douro, um empreiteiro daqueles sabidos, dizia-me assim: ó, doutor, olha que o doutor quer fazer isso, quer mudar a janela, mudar isto, quer fazer aquilo, mais uma sala ali, outra sala aqui. Olha, doutor, o custo que vai pagar a seguir é mais do que o custo daquilo que vai investir. Já pensou nisso? Portanto, atenção, o custo da obra é inferior àquilo que vai ter que pagar nos próximos anos. Já pensou nisso? Isto para dizer o quê? Nós agora estamos confrontados com isto. Sabe quanto é que gastamos por luz, por mês, neste edifício, que de facto foi uma mais-valia? Faz ideia? Faz ideia? Diga um número. Não tenho ideia. Nenhuma. Entre 25 mil a 30 mil euros mês. No conjunto da faculdade toda, gastamos à volta de 60 mil euros de energia e água por mês. Faça as contas ao fim do ano, são fáceis de fazer, e veja como é que é possível buscar o dinheiro. E depois um investimento que é permanente em segurança, em limpeza, em reabilitação de espaços, em avarias, em etc. Portanto, está a imaginar que num período destes, em que as coisas estão difíceis, nós conseguimos captar financiamento, porque o dinheiro para construir isto novo veio de fora. E vocês já perceberam que o dinheiro, quando nos emprestam, tem que ser pago, não é? Já perceberam isso há muito tempo. Portanto, o dinheiro veio de fora. E nós, na altura, conseguimos 25 milhões de euros. Os números hoje em dia, 25 milhões... Agora fala-se de milhões, como se fala de qualquer coisa, porque estão aí os bancos, não é? A ruir, e nós falamos em milhões, etc. Bom, isto custou 25 milhões. Pronto. Vamos assumir grosseiramente 25 milhões. E a verdade é que, dentro de poucos anos, esse dinheiro está gasto. Nós captamos esse dinheiro, investimos com esse dinheiro, ainda recebemos mais financiamentos pontuais para aqui e para lá, para um laboratório para aqui ou para lá. A verdade é que não vão ser precisos muitos anos para nós chegarmos aos 25 milhões de gastos. Portanto, isto de facto foi uma mais-valia, criou condições ótimas para serviços e laboratórios que não as tinham e estão a chegar ao limite dentro do edifício clássico, porque no edifício clássico, não sei se chegaram a conhecer alguma área,
Acho que se calhar conhecem a área da psiquiatria. Não é exemplo. A área da psiquiatria é tudo novo, a não ser uma zona, não é certo? Tudo novo. A área da psiquiatria é privilegiada. Mas há outros sítios na faculdade. Há sítios na faculdade onde, de facto, nós não conseguimos passar nos corredores. Os laboratórios onde tinha que se ensinar e investigar tinham armários nos corredores, vestiários nos corredores, arcas frigoríficas nos corredores, e nós até corríamos riscos ao passar lá no meio. Portanto, aquilo estava na ruptura. Portanto, era preciso, era inevitável ter um espaço novo para se poder investigar, ensinar, trabalhar, em suma, e, portanto, só por si isto era uma inevitabilidade. Portanto, era preciso isto. Tem, de acordo com a modernidade, tem estas infraestruturas que nós não tínhamos de antes e tem outras condições para poder desenvolver todo esse trabalho. O Mário acho que queria pegar um bocadinho no assunto que o professor já falou lá atrás e que tem a ver com... Ano após ano, a FMUP continua a liderar o ranking nacional da média de entrada das universidades portuguesas. O que justifica este sucesso? Isso é uma pergunta que nós não gostamos de ouvir, não é? Estou a olhar para a doutora Sónia. Porque nós, para a nossa conveniência, nós arranjamos a explicação que nos pode interessar. Porque isto não chega para dizer que a Faculdade de Medicina, Afonso, é a melhor faculdade do país. Vamos ser sérios. Pá. Isto não chega para dizer que a Faculdade de Medicina é a melhor escola do país. Porque quem escolhe, julgo que isso percebe bem, são... Eu vou-te chamar miúdos com carinho, porque eu também já fui. São miúdos com 17, 18 anos. Certo? Quem escolhe, o sítio para onde vai, a faculdade para onde vai, o curso para onde vai, são miúdos de 17 a 18 anos. Eu diria que também com a influência das famílias, com certeza que sim, com a influência das famílias. Mas como é que nós sustentamos isso? Pois eu digo-lhe aquilo que lhe disse atrás, quer dizer, nós temos números, hoje a sociedade vive de números, não é? Infelizmente é só de números quase, não é? De maneira que nós dizemos números, a faculdade é que publica mais, a faculdade é que tem mais doutorados, a faculdade é que tem mais tipos distinguidos, a faculdade é que tem mais gente reconhecida pela sociedade, sei lá, use o que quiser. Mas não é isso que vai... Quero crer, essa é a minha opinião. Não é isso que vai influenciar a decisão. A verdade é que isto depois também tem um histórico, como tudo na vida, quer dizer, depois a faculdade é melhor, quero crer, atenção, outro aspecto importante, quero crer, e a pergunta que me fizeram um ou outro, já não me lembro atrás, vai de encontro a isso. Quero crer que tem muita influência, e eu acho que isto é recíproco, o facto do Hospital São João ser marca. Quer dizer, o facto de se reconhecer que o Hospital São João é um hospital bom, onde se presta boa assistência, onde se faz bom serviço, associado à marca FMUP, atrai muito. Isso é tanto verdade, estão aqui muitos com certeza que ensinam, e ouvem muitas vezes alunos dizer eu escolhi o São João. E não dizem eu escolhi a Faculdade de Medicina. Eu direi, não fiz nenhum estudo idóneo do ponto de vista estatístico, há uma grande percentagem de alunos desde os primeiros anos que diz que escolheu o São João, não diz que escolheu a Faculdade de Medicina. Portanto, eu julgo que isso é um fator muito importante que influencia a decisão. E reforça aquela ideia que falou da fusão quase entre a faculdade e o hospital. Nós aí potenciávamos tudo isto, quer dizer, porque, uma vez, potenciámos, se calhar é a cultura que ainda temos e que temos que deixar de ter, o que subentendeu do que eu disse há bocado. Nós ainda temos um bocado, por isso que nunca mais será o hospital escola universitária se isso não acabar. Ainda temos um bocado a política da quinta, do quintal, e eu sou melhor que o outro, e enfim, pá, não mejas na minha quinta e não entres aqui dentro, não pode ser, eu tenho que ter um gabinete só para mim, não pode ser partilhado, o espaço não é meu, é teu, quer dizer, assim não vamos a lado nenhum, não é? E, portanto, se nós, de facto, criarmos uma figura única, que tenha uma cúpula com responsabilidades repartidas, e que tente criar um corpo de profissionais, não um corpo médico, é um corpo de profissionais em geral, que tem que ter o perfil e a vocação para poder estar aqui neste sítio. E assumir esse risco. É dizer assim, esta gente que vem para aqui, ou por concurso, ou por prestação de serviços, tem que ser gente com um perfil adequado a poder encaixar aqui nesta instituição, que pretende ser uma instituição de excelência no ensino, na investigação e no formar médicos, que é o principal desígnio de uma faculdade de medicina. O que é que um estudante de medicina pode esperar desta faculdade durante o seu período de formação e o que é que a faculdade espera dele? Chegaram aqui os melhores, disseram-me isso há bocado, não foi? Chegaram aqui os melhores nos últimos anos, de maneira que eu queria ver se também se conseguia ser provocador nesse domínio. Nós temos que ser provocadores. Nós, faculdade, nós, corpo docente, temos que ser provocadores. Porque, como é natural, e todos nós temos memória, eu também mantenho para já, a altura em que se entra aqui na faculdade é uma altura de rebeldia. Nós somos rebeldes, ainda bem que somos. Há alturas para tudo e, se calhar, ser rebelde é para toda a vida, mas nessa altura em particular há para ser rebeldes. E então, o que se está a assistir é que
E reparem, nós temos que pensar assim na sequência das perguntas que me fizeram há bocado. Se eles, não interessa agora, já vimos há bocado que há dificuldades em justificar, se eles são os melhores, se eles escolhem, têm direito a exigir. Certo? Isso é um raciocínio que me parece lá para Alice. Mas também é verdade o contrário. Se eles são os melhores, a faculdade também tem que saber exigir-lhes. E o que está... Isto agora também é só a minha opinião. O que se está a assistir agora, e a culpa é nossa, mas depois não é preciso sacudir, não é? Não vale a pena. Porque é a nossa geração que os fez assim. E, portanto, a verdade que se está a assistir é que há muito a cultura do direito e não há a cultura do dever. E, portanto, os alunos são, ainda bem, por um lado, exigentes, mas têm que ter a noção que têm um dever a cumprir. Porque se eles consideram que esta é a melhor, se eles são os melhores, em teoria, no mínimo, estão melhor preparados, e portanto têm que saber responder às exigências. E a época aqui na faculdade é de muita... Eu sei que nos serviços, de forma de não se sente isso, nós ali na cúpula central sentimos muito isso. Há muita contestação pelo novo plano. Nós modificamos o currículo, aquilo que é preciso ensinar ao longo do curso, modificamos isto. Muita contestação por causa disso, porque continuamos, apesar de ser uma geração de 18, 19, 20 e 23 anos, continuamos a ser resistentes à mudança. Portanto, por norma, eu em mim compreendia isso, não é? Porque me vou habituando a certas rotinas e, para mudar, agora deixem-me estar como está, que é mais cómodo. Esta gente nova, tudo que seja mudança já é o diabo. O que não é bom sinal. Porque continuamos a resistir à mudança. E a sociedade em geral também continua um pouco a resistir à mudança. Agora, também estamos assim um bocadinho a caminhar para o final. Íamos só pegar em mais um tema que tem um bocadinho mais a ver com a sua área clínica mais próxima. Eu não sei se o Mário quer colocar Sabendo da sua forte ligação com a saúde da mulher, quais considera serem os principais pontos de sobreposição da sua área clínica com a psiquiatria e saúde mental? Ui, tanta. Olha, primeiro, porque o maior desafio de todos é compreender as mulheres. Isso começa logo por aí. E depois, se calhar, a seguir, eu costumo na brincadeira, ainda o disse ontem, seguramente, porque brinco com os meus colegas muitas vezes, meus colegas, que na sua maioria são as colegas, não é? A população feminina prevalece aqui na medicina, mas em ginecologia e obstetrícia em particular. Ainda por cima, eu costumo brincar dizendo, mulheres, ainda por cima grávidas, é um assunto complicado. Portanto, compreendo que nós temos que estudar a mente desta gente quantas vezes. E depois, no resto dos grupos profissionais, também prevalece. Quer dizer, na enfermagem são muito mais mulheres. E nos outros quadros, técnicos superiores, assistentes operacionais e assistentes técnicos, são, por definição, mulheres. E, portanto, só essa condição de mulher obriga a gente a tentar fazer aqui uma ligação. Mas não só. Não só. E isto dava para estarmos aqui agora o resto da manhã a falar, porque a ligação é forte, muito forte. E eu queria fazer, de repente, atravessar a ponte, de um lado ao outro da margem, para lhe dizer o seguinte, uma dos primeiros meus interesses na área, muito cedo, nos anos 80, na área da investigação e na área da saúde materna, como disse muito bem, sabe qual foi? Comportamento fetal. E eu tive a sorte e a felicidade de trabalhar com grandes investigadores holandeses, belgas, americanos, nos primeiros tempos da minha vida, e era por aí que eu teria ido se depois tivesse apoio cá. Não o tinha na altura, percebe-se porquê, mas eu trabalhei com gente que ainda hoje é referência nessa área. Como é que o feto se comporta dentro da barriga da mãe? E se quer ligação mais forte à saúde mental, se calhar essa é uma delas, seguramente. E nós, na obstetrícia, ao contrário do que possa imaginar, somos muito sensíveis àquilo que é o comportamento diferente de um bebê dentro da barriga da mãe, de mulher para mulher. E cada vez mais se explora isso. Os exames que tanto impressionam na televisão e nos jornais, que dão cores, ou dão gráficos, ou dão estatísticas, são muito sustentados no modo como é que o feto se comporta lá dentro. E vou terminar, porque percebi que o tempo é escasso. Quando nós fazemos, dentro da barriga da mãe, a análise da frequência cardíaca do bebê, hoje não se perdoa que, ao olhar para esse traçado e pretender dizer se ele é normal ou anormal, não se saiba se o feto está num estado de vigília ativa, de sono calmo, se está no despertar. Portanto, hoje não se perdoa, porque se nós não soubermos que há ciclos ultradianos rítmicos de sono e de acordar e de despertar e de vigília, etc., se nós não soubermos isso, vamos interpretar mal aqueles exames. Portanto, já saltei de uma margem para a outra, Sim. mas já lhe dei a entender que
Eu acho que a psiquiatria está ligada a tudo, porque é que não seria a obstetrícia? Joaquim, não sei se fazíamos assim um corte de caminho para a última pergunta que tinha para colocar ao professor. Se não conseguir perguntar tudo lá fora, depois conversamos, não tem problema. Dá-me aí, Joaquim, mesmo aí ao fundo dessa folha que tem na mão direita. A última. Não, é outro. É isso. É este? O nosso tempo está quase a chegar ao fim. E a verdade é que também já estaríamos perto do fim do ano. Que balanço faz deste ano e que passou e que metas e objetivos estão estabelecidos para o próximo ano? É nessa condição que aqui estou e, portanto, obviamente, que imediatamente me surgem uma série de ideias sobre o ano que vem, mas é na qualidade de representando a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Nós temos uma série de desígnios, grande parte deles partem daquilo, para dar alguma coerência a esta entrevista, partem daquilo que é o consórcio entre o hospital e a faculdade. Nós temos aí grandes projetos que vamos investir a sério. Nós vamos investir a sério com o Hospital São João no banco de dados, nós vamos investir a sério na medicina translacional a sério e vamos investir a sério na simulação biomédica. Portanto, são 3 grandes projetos estruturantes que nos vamos candidatar a financiamento este ano, fundos europeus, Horizonte 2020, em consórcio. Portanto, para ser muito pragmático, vamos investir muito nisso. E vamos investir numa coisa que ainda durante estes dias temos comentado tanto, é ver se conseguimos uma coisa inédita. Pronto, mas não há nada como desafios, a gente tem que lutar por eles. Vamos ver se conseguimos sentar. Não sei se têm ideia que desde o 25 de Abril não há notícia de ter havido uma reunião de trabalho em que se sente neste lado e nesse lado, de um lado o Ministro do Ensino Superior, do outro lado o Ministro da Saúde. Nós estamos nas escolas médicas a formar médicos e o sistema público vai pegar nesses médicos para pôr a servir a sociedade. Pois eles nunca se sentaram, que se saiba, não há registro. Sentaram à mesma mesa a discutir assuntos que dizem respeito a um e ao outro e que podem potenciar aquilo que são, exemplo, o nosso consórcio, ou então o impacto social que tem o ensino da medicina e a prática da medicina. E dei-lhe alguns exemplos. Muito obrigado, professor Montenegro. Esperemos que sejam metas e objetivos a serem alcançados com sucesso. Foi um grande prazer tê-lo na nossa entrevista de Natal deste ano. Agradecemos mais uma vez a sua disponibilidade e desejamos-lhe um Feliz Natal. Muito obrigado. O prazer foi todo meu também. Terminamos a entrevista de Natal deste ano, ficando a conhecer um pouco melhor como se dá a convivência destas 2 importantes instituições na nossa cidade e do país. Um Feliz Natal e até ao próximo programa. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado. Mais nozes que vozes. Saúde mental sem fios. Criatividade. Participar. Inclusão. Integrar. Comunidade. Compreensão. Incentivo. Garra. Interação. Energia. Aceitação. Laços. Força. Vontade.